sexta semana da nossa série Armadura de Deus e nós vamos ver então a sexta parte da armadura. Convidando então a todos a abrirem a palavra Efésios capítulo 6, lembrando que os textos, o texto da armadura de Deus está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, mais precisamente dos versículos 10 ao versículo 18. Claro que contextualizando vai ter mais textos, mas os textos principais da armadura estão entre os versículos 10 e o versículo 18, tá bom? Sempre nós enfatizamos, todas as semanas eu enfatizo dois versículos, os versículos 11 e os versículos 13. Todas as semanas eu estou enfatizando esses dois versículos e hoje com certeza não vai ser diferente, tá? Vamos lá então. Versículos 11 e versículos 13. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Todas as semanas eu friso esses dois versículos, por quê? Apesar de cada semana a gente focar em uma das partes da armadura, uma coisa que não pode sair da nossa mente é que Paulo frisa e muito bem que nós precisamos de toda a armadura para que nós possamos estar bem prevenidos e bem preparados para enfrentar o diabo, para enfrentar as ciladas do diabo, para poder repelir os dardos do maligno. Para podermos estar fortes nos dias maus, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar equipados. É muito importante, a gente já falou sobre isso nas semanas anteriores, mas é muito importante a gente lembrar que independente se nós somos crentes, cristãos, cristãs, bem fervorosos, se nós somos independente de como nós levamos a nossa fé, de como nós levamos a nossa vida cristã, o inimigo ele vai ir contra nós, ele vai se levantar contra nós. Então, muito melhor é estar preparado, muito melhor é estar preparada, ok? Então, sempre frisando esses dois primeiros versículos e vamos para o versículo 17, onde nós vamos falar da parte da armadura de hoje. O versículo 17 começa falando a respeito do capacete da salvação, que nós vimos na semana passada, e na primeira parte aqui do versículo, que ele diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o nosso foco hoje é a segunda parte do versículo 17, onde ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a última parte da armadura. Nós já vimos as outras 5 anteriores nas semanas passadas, nas semanas que já se passaram. Só lembrando aqui, na primeira semana nós vimos o cinto da verdade, na segunda semana a couraça da justiça, depois nós vimos as sandálias do evangelho, o calçados da preparação do evangelho, nós vimos o escudo da fé, nós vimos o capacete da salvação e por fim hoje nós estamos vendo a espada do Espírito. Todos esses equipamentos, todas essas partes, elas se unem, elas se juntam. E isso nós vimos, na verdade, desde a primeira parte, quando a gente falou sobre o cinto da verdade, que eu disse que ele faz aquele fechamento na armadura, faz aquele fechamento em toda a roupa, em toda a armadura que o soldado está usando. E na primeira semana ainda eu dei um spoiler dessa semana, de hoje, porque eu disse que o cinto e a espada, eles se encaixam, eles têm um trabalho fundamental, um trabalho em conjunto muito forte, muito grande. Eu não falei muito mais lá na primeira semana, justamente porque não ia falar da espada na primeira semana, sendo que seria hoje. Mas hoje, com certeza, a gente vai ver um pouco a respeito disso. Lembrando que
é na semana que vem que nós vamos fazer a última ministração a respeito da armadura de Deus. Em cada uma das 6 semanas, né, as 5 anteriores e hoje, nós estamos vendo cada uma das partes da armadura. Semana que vem nós vamos fazer o fechamento da armadura. Bom, focando então na espada, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A Bíblia. E nós sabemos que nessa guerra, essa guerra que, como nós sabemos, é uma guerra espiritual, como o próprio texto da armadura nos fala, que essa guerra da qual nós precisamos estar preparados se trata de uma guerra espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, ou seja, a nossa batalha é espiritual. Tanto é que todas as partes da armadura elas são áreas da nossa vida espiritual, que precisam estar bem protegidas, que precisam estar bem fortalecidas, para que nós possamos estar bem preparados nessa guerra, nessa vida, né, de guerra espiritual. Assim também, a arma que nós estamos vendo hoje, que é a espada, ela é uma arma espiritual, que nós precisamos estar muito bem preparados e também precisamos estar muito bem equipados com ela, equipados espiritualmente, mentalmente, né, com a palavra de Deus. Essa arma, né, porque ela não é só uma parte da armadura, mas ela é propriamente uma arma. A espada é uma arma, né? Sempre lembrando que Paulo estava usando ali a analogia com uma arma romana, com uma armadura romana, de um soldado romano. E a espada é uma arma, literalmente é uma arma. Então, vamos observar dessa forma, nós precisamos observar dessa forma, que a palavra de Deus é uma arma. Ela é uma arma. E nós não podemos ver de forma diferente. Precisamos, é lógico, entender que não é uma arma meramente para que eu possa usar da forma que me convém, né? Até porque, para que eu possa usá-la bem, eu preciso conhecê-la. Eu preciso saber como ela é e como eu devo usar essa arma, essa espada. Ela nada mais é que a principal arma que nós temos. A principal arma. Olha só, né? Paulo deixou por último a nossa maior arma, que é a palavra de Deus. Nós vemos isso durante toda a história bíblica e também a história pós-bíblica, né? Porque todos os cristãos, né, que vieram depois de Cristo e de seus discípulos, grandes heróis da fé que nós conhecemos, eles apenas venceram porque estavam muito bem fortalecidos pela palavra de Deus. E até mesmo pessoas que nós conhecemos, né, do nosso convívio, que nós sabemos que tiveram vitória em Deus, porque eram pessoas de fato que tinham uma intimidade com a palavra de Deus. Tanto é que quando nós que estamos passando por alguma dificuldade, quando nós estamos passando por alguma situação difícil, nós geralmente procuramos pessoas íntimas da Bíblia, né? Pessoas que conhecem a palavra, justamente para que a gente possa se sentir um pouco melhor. Pode observar isso na sua vida. Toda vez que você se sente fraco, toda vez que você sente que você está enfrentando uma luta, uma batalha, a primeira tendência é tentar se aproximar de alguém que tem habilidade com a palavra. Essa analogia, tanto aqui na nossa vivência, a gente traz para o campo de batalha, né? Porque se um soldado ele começar a se sentir fraco no campo de batalha, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, ele geralmente vai procurar alguém em que ele confie, né? Pensem comigo, se eu tô lá lutando e daqui a pouco eu percebo que eu tô fraco na batalha, eu vou começar a procurar um lugar aonde o meu exército, o exército do qual eu faço parte, está mais fortalecido, para que eu possa ir mais próximo deles, para que eu possa sentir mais segurança para lutar, para que eu possa sentir mais força, mais firmeza para poder lutar, sabendo que eles vão me dar um suporte, sabendo que eles vão me dar uma ajuda, certo?
Mas se eu estiver totalmente despreparado, não vai adiantar eu tentar chegar perto de um grupo, porque se eu não conseguir me defender, eu fatalmente vou ser abatido na batalha. Olha só como isso é forte. Veja como isso é importante. Como é importante conhecer a sua arma, conhecer as suas armas e saber trabalhar com elas. Saber trabalhar com ela. Não adianta eu ter uma espada se eu não souber usá-la. Se eu não souber como usá-la. Ela por si só não vai fazer o trabalho por mim. Ela é um instrumento que eu carrego e que eu preciso saber usá-la. Amém? E lembrando que ela pode salvar a nossa própria vida, né? Salmo 107, você que está com a palavra de Deus aí, você que está com a Bíblia, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra do Senhor, ela nos livra da morte. Ter a palavra do Senhor nos livra da morte. Vou citar só um exemplo para vocês de um testemunho meu, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês. Dentre muitos que a gente poderia usar, mas vou usar um exemplo. Como a palavra pode nos livrar da morte? Bom, como a grande maioria de vocês sabem, eu passei por depressão. Eu fiquei vários anos com depressão. E eu cheguei num estágio bem crítico da depressão e nesses estágios eu tive muitos pensamentos de morte. Eu nunca, de fato, pensei em tirar a minha própria vida, mas eu tive muitos pensamentos de morte. Como assim? Vou tentar resumir dizendo assim: aquela sensação de que se você morresse, você estaria melhor do que estando vivo, né? Então, de fato, eu muitas vezes tive pensamentos de morte. Tive pensamentos assim que se eu morresse seria melhor para mim. E até mesmo, né, já que ninguém faria isso por mim, pensem, tá? Quando a gente está com depressão, a gente não raciocina direito. Então, por isso a gente precisa ter tanto cuidado com pessoas que estão passando por isso. Então, é óbvio que vai passar pela sua cabeça que se você mesmo fizer o serviço, pronto, acabou, né? Só que o que acontece? Por que eu não fiz isso? Vamos dizer assim. Por que eu não fiz isso? Porque, como eu mesmo já disse várias vezes, a sensação que você tem quando você está com depressão é que você perdeu tudo. Então, muitas vezes eu tinha essa impressão, eu tinha esse pensamento, que eu não tinha mais nada na minha vida, que eu tinha perdido tudo. Mas tinha uma coisa que eu não perdi, que eu não tinha perdido, e eu tinha consciência disso. A única coisa que eu tinha um entendimento que eu não tinha perdido era o temor de Deus. Vou tentar traduzir isso da forma mais direta possível, tá? Eu tinha o seguinte pensamento: eu preferia estar morto do que estar vivendo da forma que eu estava vivendo. Eu preferia estar morto do que continuar vivendo daquele jeito. Porém, eu tinha consciência de que se eu tirasse a minha própria vida, eu não iria me livrar do sofrimento. Na verdade, eu iria para outro lugar de sofrimento e que seria eterno, ou seja, eu não estaria me livrando de nada, pelo contrário, eu estaria provocando algo eternamente pior, né? Infinitamente maior e eternamente pior. Então, eu não perdi o temor. Agora, por que, mesmo dentro desse contexto, né, eu consegui me livrar da morte, né? Como a gente acabou de ler aqui no Salmo, que a palavra de Deus pode nos livrar da morte. Porque eu tinha em minha mente a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque eu não conseguia escutar outra pessoa, né? Dada a situação, a gente não escuta ninguém, né? A gente não consegue escutar ninguém. Mas eu tinha a palavra de Deus aqui, na minha mente.
E era a palavra de Deus que me dava esse mínimo de força para conseguir continuar vivendo. E foi a própria palavra de Deus que me manteve vivo, né? Que salvou a minha vida, né? Então, citei aqui um exemplo, dentre muitos que poderia citar, não só da minha vida, mas da vida de muitas pessoas que foram salvas pela palavra de Deus. Foram curadas, como esse próprio texto de Salmo a gente leu, que a palavra de Deus cura e também a palavra de Deus é capaz de salvar a vida, né? Então, quantas e quantas e quantas vidas já não foram salvas, né? Por conta da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? Por conta da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, nós corremos sim o risco de morte, não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E para a forma de nós nos prevenirmos da morte, seja ela física e espiritual também, termos a arma que nos garante, que nos dá vida, que é a própria palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Por isso nós precisamos dela, e precisamos ouvir a palavra de Deus. Entenda uma coisa, porque é tão importante que nós tenhamos a palavra de Deus em nossas vidas. Porque é tão importante? Porque em momentos de crise, muitas pessoas não conseguem ouvir ninguém. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente, para que quando a gente entre em crise, vamos lembrar, o próprio texto de Efésios fala, antes nós acabamos de ler inclusive, né, versículo 13, né, vista-se, pegue toda a armadura de Deus, para que você esteja fortalecido no dia mau. Ou seja, os dias maus, eles vão acontecer na nossa vida, são inevitáveis, eles acontecem na nossa vida. Por isso nós precisamos estar preparados para esses dias, né? Por que é tão importante nós lermos, ouvirmos a palavra de Deus sempre, constantemente? Porque nós precisamos estar abastecidos, preparados quando nós fatalmente entrarmos em crise. Porque quando nós estamos em crise, muitas vezes nós não conseguimos ouvir ninguém. Se nós não tivermos a palavra de Deus em nós, o que vai ser de nós? Quantas e quantas e quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim: fulano está precisando que você vá lá e faça uma oração, porque fulano está se sentindo mal, está depressivo e tal. Claro, vamos lá, vamos fazer. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, e não é isso, gente, isso não é falta de fé, tá bom? Não é falta de nada. É só uma constatação. E não é uma constatação minha, é uma constatação bíblica. Tá? Até recentemente, semana passada, uma pessoa me procurou dizendo assim: olha, pediram para você ir orar para uma pessoa que está com depressão. Ok, podemos orar, com certeza. Mas, entenda, Deus faz milagre, mas precisa existir o tratamento na vida da pessoa. Não adianta a pessoa, ela está totalmente fora da palavra de Deus, ela está totalmente fora da igreja, ela está totalmente fora de tudo. Aí quando ela está na pior fase da crise da vida dela, ela quer que alguém vá lá e resolva para ela a situação. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sinto muito, tá? Não adianta, eu não vou chegar aqui, vocês me conhecem muito bem, eu não vou chegar aqui, como muitos infelizmente fazem, dizendo que tudo pode se resolver com uma oração, né? A oração pode muito. Ok? A oração é extremamente poderosa, mas existe um contexto. Existe um contexto bíblico que precisa ser observado, que precisa ser obedecido, né? A palavra de Deus, ela é forte e ela é eficaz. Ela é forte e ela é eficaz, mas ela precisa entrar dentro de um contexto. Não adianta apenas eu saber, por exemplo, não adianta apenas eu saber versículos de cor, né? O inimigo, aliás, eu já vi isso, eu posso testemunhar porque eu já vi isso, né? O inimigo, ele não obedece a frases decoradas. Ele obedece à autoridade.
E a autoridade não é minha e nem sua, a autoridade é de Deus, né? Como eu já vi, como nós estamos falando da arma do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, eu posso dizer para vocês, eu já vi pessoas que foram expulsar demônios de pessoas possessas e que o demônio virou para a pessoa e falou assim, você não. E a pessoa falava em nome de Jesus, só sai em nome de Jesus. E a pessoa falava versículos bíblicos e o demônio virava para a pessoa e falava assim, olha, esse Jesus que você está falando eu conheço e ele pode me expulsar daqui, mas você não. Então claramente nós vemos que a pessoa tinha até um certo conhecimento, mas lhe faltava autoridade. Assim como nós vemos no próprio texto bíblico, quando os discípulos vão expulsar um demônio, não conseguem e vão até Jesus e falam, Jesus, nós tentamos, não conseguimos. E Jesus vai lá, expulsa o demônio e vira para os discípulos e fala, lhes falta oração e jejum. Né? E muitos não entendem o que Jesus quis dizer com isso, dizendo que não existe uma classe de demônios em que só se expulsa com jejum e oração. Não é isso. Não foi isso que Jesus quis dizer. Né? Que Jesus disse assim, essa casta de demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. O que Jesus estava querendo dizer não é que era uma classe de demônios mais fortes e que existem regras para expulsá-los. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, os demônios, essa casta, né, esses demônios, eles só obedecem à autoridade. Então, quando Jesus falou, lhes falta oração e jejum, o que ele estava querendo dizer é, lhes falta intimidade com Deus. Lhes falta justamente essa autoridade que vem através da preparação. Ou seja, poderemos, se a gente for fazer uma analogia com o texto de Efésios, com a armadura de Deus, nós poderíamos dizer assim, lhes falta equipamentos, lhes falta preparo. Né? Vocês são soldados, mas vocês ainda não estão totalmente equipados. Falta para vocês um pouco de preparação, né? Para que vocês estejam realmente fortes o suficiente para que vocês possam operar todo o tipo de trabalho. Né? Então, a espada ela é necessária na vida do cristão e da cristã. É necessária na vida do soldado, da soldada. Né? É necessário nós estarmos equipados com ela. E não adianta, né? Até uma brincadeira que eu faço, que na verdade não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né? Eu digo assim, tem pessoas que dizem assim, para onde eu vou eu levo a Bíblia. Eu falei, mas por quê? Não tô dizendo que não se deve levar, tá, gente? É ótimo, tá? Estar com a palavra, estar com a Bíblia, né? É ótimo. Mas, se você tá carregando a Bíblia como uma forma de amuleto, não tem efeito. Ela não tem efeito, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Até ouvi recentemente uma pessoa dizendo que carregava a Bíblia no carro e que quando ela se sentia mal, ela ia lá, abria a Bíblia, sorteava um versículo para ler, para poder ver o que poderia acontecer. E eu não vou citar nomes, logicamente, mas vou até citar o que aconteceu com a pessoa numa dada situação. Essa pessoa me disse que carrega a Bíblia no carro e que ela tinha esse costume de quando se sentia mal e tal, pegava a Bíblia lá, sorteava um versículo e lia, né? Deixa eu te falar primeiro, essa não é a forma correta de ler a palavra, tá? Essa não é a forma correta. A Bíblia não é sorteio, a gente não tira sorte com a Bíblia. Até uma coisa que, graças a Deus, os cristãos pararam de ter o costume é de comprar aquelas caixinhas de promessa, que nada mais é que tirar a sorte de crente, né? Vamos combinar, né? Aquilo não tem sentido nenhum, absolutamente nenhum, né? Usar aquelas caixinhas de promessa. Se você tem, pode guardar se você quiser, mas o fato é, a Bíblia não pode ser usada como um livro de sorte. Né? Então você não pode simplesmente sortear um versículo. Mas deixa eu contar o que aconteceu com essa pessoa. Um dia essa pessoa estava muito mal por conta de algumas coisas que tinham acontecido na vida dela e essa pessoa resolveu fazer esse sorteio. Sorteou o texto e abriu. Gente, parece brincadeira, tá? Parece uma coisa montada, mas não foi, é fato real, tá?
a pessoa abriu o texto e caiu justamente quando na Santa Ceia, quando Jesus está dizendo que alguém naquele dia iria traí-lo. Imagina o que isso causou na cabeça dessa pessoa. A pessoa estava mal com algumas coisas que haviam acontecido na vida dela. Ela vai lá, sorteia um texto na Bíblia e cai justamente quando Jesus está dizendo que havia um traidor e que naquele dia ele seria traído. Pensem no que aconteceu com a cabeça dessa pessoa. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossa vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Aliás, nós estamos fazendo um plano de leitura, espero que você esteja fazendo, né? Lendo a Bíblia diariamente. Porque a Bíblia ela não pode ser usada como uma forma de sorteio. Seria a mesma coisa de nós sermos soldados, termos uma espada, mas a gente não treina com a espada. E acha que quando precisar é só desembainhar a espada e sair girando a espada. Vai perder feio. Vai perder feio. Porque o inimigo não vem despreparado. Essa é uma coisa que nós precisamos nos atentar. O inimigo ele não vem despreparado. Mas infelizmente os cristãos e as cristãs estão muito despreparados. E quando são atacados, quando o inimigo investe contra a vida das pessoas, as pessoas não têm conseguido se defender e não têm conseguido muito menos, né? Se não consegue nem se defender, muito menos tem conseguido contra-atacar o inimigo, já que a gente tem que lembrar que a espada é um instrumento de defesa e ataque, né? O escudo, nós falamos do escudo, né? Recentemente, a espada então é um instrumento de defesa e ataque, porque se nós lembrarmos de batalhas de espadas, eles usam a espada tanto para se defender dos ataques do inimigo, quanto imediatamente para contra-atacar. Então é uma arma de defesa e de ataque. A palavra de Deus é a nossa arma de defesa e de ataque. Mas nós só vamos conseguir nos defender e atacarmos com efetividade se nós soubermos usar. Se nós não soubermos usá-la, a gente não vai conseguir ter êxito, né, nas nossas investidas, ou nas investidas que são feitas contra nós, né? Lembrando que a palavra ela é digna, ela é fiel e ela é digna. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 diz assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Nós precisamos ter essa consciência de que a palavra ela é fiel e digna. Então, quando nós estamos abastecidos da palavra, nós conseguimos usá-la com efetividade, porque ela é fiel e digna. Ela é fiel e digna, então nós conseguimos usá-la com efetividade nas empenhadas que nós tivermos. E também temos que entender que não apenas nós temos que ter essa confiança na palavra, mas ela tem que estar abundante em nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém? Novamente nós vemos a importância da palavra, a importância de nós compartilharmos a palavra, e aqui nós vamos entrar, eu estou falando de como nós individualmente precisamos estar preparados, né? Lendo a Bíblia diariamente, ouvindo a palavra de Deus, lembrando que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então se nós queremos que a nossa fé cresça, nós precisamos estar alimentados pela palavra, que é a espada do Espírito. Já já eu vou falar um detalhe muito precioso a respeito disso. Porque lembrem, né, daquela junção do cinto da verdade, primeira parte da armadura, com essa que é a última. Existe uma junção entre os dois muito especial, tá? Então, aqui, além de nós entendermos que individualmente nós precisamos nos preparar, nós também precisamos entender
que é também um instrumento de trabalho coletivo. Apesar de cada um ter a espada, ela também trabalha com uma forma coletiva, assim como os escudos, lembram? Quando eu falei dos escudos, que os escudos muitas vezes eles se juntam, né? Eles se juntam para trabalharem juntos contra a investida do inimigo, né? Então a fé, porque o escudo é da fé, né? A fé trabalhada em conjunto, em unidade, ela repele, ela impede que o inimigo consiga entrar na nossa vida de comunidade de fé. Né? Não apenas individualmente, mas em conjunto, né? Como comunidade de fé. A espada também é trabalhada em conjunto. Porque assim como nós usamos o escudo para nos defender tanto individualmente como em coletivo, nós também usamos a espada, assim como um exército também usa a espada para se defender e atacar, né, em coletivo, mutuamente. Né? E até eu vou fazer uma junção aqui entre o escudo e a espada, muito interessante. Se vocês já assistiram filmes, seriados a respeito de lutas, né, medievais, lutas antigas, né, até mesmo antes, né, da era medieval, vocês já devem ter observado, por exemplo, quando um exército ataca o outro e eles usam escudos em conjunto para se defender, e aí quando o exército aqui se esbarra no escudo deles, eles começam a pegar as espadas e por cima dos escudos eles começam a desferir golpes no inimigo, né, em conjunto. Né? Então imaginem isso no reino espiritual. Quando uma comunidade de fé, uma igreja, né, local, uma comunidade de fé, se unem na mesma fé e no mesmo espírito. Lembrando que o espírito, né, como a própria palavra diz, a espada de quem? Do espírito. Lembrando, a espada não é minha, ela é do espírito. Isso é um detalhe muito importante, tá? Que nós já vamos ver quando eu for falar aqui da junção, da unidade do cinto da verdade com a espada, tá bem? Então, antes eu quero falar dessa questão do conjunto, porque quando nós trabalhamos muito bem a nossa fé, conforme eu falei lá no escudo da fé, qualquer coisa você dá uma recapitulada lá na ministração do escudo da fé. Nós também temos que trabalhar muito bem a palavra de Deus dentro da nossa comunidade de fé, tá? Dentro dos nossos relacionamentos. Nós precisamos trabalhar bem, tá bem? É importante eu manejar muito bem a palavra? Com certeza. É muito importante, mas é muito importante que além de mim, as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão à minha volta também manejem bem. Por quê? Eu preciso lembrar que vai ter dias que eu estarei fraco. E se as pessoas que estão à minha volta apenas dependem de mim, né? E me imaginem, né? Me imaginem nessa situação como pastor. Eu preciso preparar muito bem as pessoas que estão à minha volta. Porque como pastor, existe uma tendência as pessoas carregarem em mim, depositarem em mim essa questão de eu ser o suporte espiritual, o suporte da palavra na vida das pessoas. Existe essa tendência natural, tanto na minha vida quanto na vida de qualquer líder espiritual, de qualquer pastor ou pastora. É uma tendência natural. Agora, se eu permitir que isso aconteça e eu ser a pessoa única de referência, se eu não alimentar as pessoas que estão comigo com a palavra, o que vai acontecer quando eu estiver fraco? O que vai acontecer quando eu estiver fraco? Pense, vamos colocar isso na analogia do exército. Se um exército foca suas forças em um soldado, o que acontece quando ele for atingido? O que vai acontecer quando ele for atingido? Provavelmente os outros soldados vão correr. Isso a gente observa em algumas histórias de guerras. Quando muitas vezes um exército todo foca em um soldado que é mais forte, que maneja melhor a espada. E quando ele é atingido, o restante do exército começa a ficar com medo. Deixa de acreditar na força coletiva e começa a recuar. Porque eles não acreditam neles como eles acreditam naquele soldado.
Então nós precisamos entender que nós individualmente precisamos estar fortes para que o coletivo, para que o conjunto também esteja forte. Não é uma pessoa que deve carregar a força da palavra de Deus para a vida de todas as outras pessoas. Nós precisamos nos fortalecer mutuamente. Nós precisamos estar todos fortes com a palavra, porque nós não sabemos quando e quem ficará fraco em determinado momento e precisará da ajuda dos outros. Vai precisar da ajuda dos outros para se fortalecer. Seria mais ou menos assim, se nós estivéssemos numa guerra, nós estamos ali, com a nossa espada batendo no inimigo, mas olhando para o lado, vendo os nossos companheiros de fé, os nossos companheiros de guerra. Alguém ali está meio fraco, vamos para o lado dele. Porque talvez ele não estivesse fortalecido totalmente com a palavra e esteja perdendo. E precisa que outras pessoas se acheguem nele para poder ajudá-lo. O fato é que nós precisamos entender que nós não podemos depositar só no outro essa esperança. Porque se o outro não conseguir me socorrer, o que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer comigo? Por isso nós precisamos estar fortes. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, vai falar exatamente a respeito desse bom manejo, né, da espada. A espada precisa ser bem manejada. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos estar... a gente muitas vezes foca no problema, né? Foca no inimigo, né? De fato, a gente tem que estar bem preparado para o inimigo, assim como Jesus estava bem preparado quando foi para o deserto ser tentado por Satanás, né? Ser tentado pelo diabo. Jesus estava bem preparado, tanto é que ele se defendeu e contra-atacou muito bem com a palavra. Né? Ele se defendeu e contra-atacou muito bem com a palavra. Jesus usou a espada de forma formidável ali. Mas eu digo mais, com aquele diálogo entre Jesus e o diabo ali no deserto, a gente pode identificar todas as partes da armadura de Deus na vida de Jesus. Todas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A gente consegue observar todas as partes da armadura de Deus sendo usadas por Cristo ali no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Todas. Só naquela situação a gente já consegue ver todas. É claro que em todas as outras situações que Jesus passou, a gente também consegue observar ele usando, né, sempre ali a armadura de Deus na vida dele. A gente consegue observar isso. Mas é muito interessante ali no deserto, porque a gente consegue ver o manuseio perfeito de Cristo com a espada do Espírito. Né? E aqui eu quero encaixar muito bem, eu quero frisar muito bem, tanto esse manejo incrível de Jesus sendo aprovado, porque vamos lembrar de uma coisa, Jesus, antes de ir para o deserto, ele se mostrou aprovado por Deus, porque logo antes de ir para o deserto, Jesus estava sendo batizado por João Batista. Jesus foi batizado ali por João Batista e Deus falou, né, com aquelas pessoas dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo, né, em quem me alegro. Ali o Pai, Deus Pai, está aprovando Jesus, dizendo que aquele é um filho aprovado, né? Então, a gente pegando esse texto aqui de Timóteo, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Jesus já estava se apresentando ali aprovado por Deus. Como obreiro que não tem de se vergonhar, com certeza, né? Ele se expôs, ali foi um grande momento de exposição de Jesus, porque ali Deus, o Pai, estava publicamente, né, na frente de todas aquelas testemunhas, dizendo que ele era o seu filho. Né? Então, ele estava se apresentando ali como alguém que não tem do que se envergonhar e manejando
E lá no deserto a gente vai ver como ele maneja muito bem a palavra da verdade, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? A gente vê como ele maneja muito bem, porque todas as vezes que o diabo investia contra ele, ia tentar Jesus ali no deserto, Jesus se defendia com a palavra e contra-atacava o diabo também com a palavra. Então a gente vê o perfeito manejo de Jesus com a palavra de Deus ali, se defendendo do diabo e contra-atacando o diabo, atacando também o diabo com a palavra de Deus, entendendo exatamente que a batalha dele é espiritual. Se nós observarmos todas as vezes que Jesus entra em batalhas, entre aspas, né, as batalhas são exatamente espirituais. As batalhas que ele enfrentou eram sempre espirituais. Ele nunca estava atacando pessoas, ele sempre estava atacando o pecado, o inimigo ali tentando atrapalhar a obra de Jesus, a obra que Jesus estava fazendo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que muitas vezes o inimigo está investindo contra nós e nós precisamos perceber. Por que Jesus não errava quando ele se defendia e quando ele contra-atacava? Porque ele entendia muito bem o que estava acontecendo, quem estava sendo afetado e quem estava atacando. Ele sabia que não eram as pessoas, e sim o inimigo querendo afetar o ministério dele e a missão dele. Agora, eu gostaria aqui de fazer aquela junção, né? Lembrando que o cinto da verdade é aquele que fecha a armadura. Lembra? O primeiro item lá é aquele que fecha a armadura e é ele que guarda a espada. A espada é colocada no cinto, né? E não por acaso o cinto é o quê? É o cinto da verdade. E a verdade é o quê? É a palavra. E a espada é o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra, né? Então, nada mais certo de que a palavra fosse guardada no cinto. Porque uma se encaixa com a outra, porque afinal de contas as duas são a palavra. Mas, opa, pastor, você está querendo dizer que existem duas partes da armadura que são repetidas? Não! Não! Olha que coisa incrível. O cinto, ele é a verdade, né? O cinto da verdade, que é a verdade, nós sabemos que é a palavra de Deus, mas é como nós vivemos. Nós precisamos viver pela palavra, pela verdade. A espada, ela não é nossa. A espada é do Espírito. Entendeu? Então perceba que Paulo não disse assim, e usem a espada da palavra, ou usem a espada da verdade. Não, ele disse, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note que a espada não é minha, a espada não é sua, a espada é do Espírito. Perceba uma coisa, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz assim, que quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito e então o Espírito o guiou para o deserto para que fosse tentado. O próprio Espírito, o Espírito Santo, guiou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado. Assim como a própria palavra diz que nós somos colocados sob provação. Nós somos provados por Deus. Então, muitas vezes, o Espírito Santo vai nos guiar para sermos mesmo provados, né? Para sermos mesmo tentados. Não tentados por Deus, vamos lembrar. Deus não tenta ninguém, mas ele permite que sejamos provados. Ele permite que sejamos tentados pelo inimigo para que nós possamos ser aprovados. Assim como o texto que nós acabamos de ler, para que nós possamos ser apresentados perante Deus aprovados. Amém? Então, o próprio Espírito guiou Jesus para o deserto para ser tentado. Ok? E lá Jesus foi, ele já estava, como a palavra disse, ele foi cheio do Espírito, né? E guiado pelo Espírito para o deserto. Lá Jesus, então, ele tinha uma arma especial, que era o Espírito. Era o próprio Espírito Santo, que nós também temos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe também o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos reveste com fogo e com poder. O poder da palavra, que é a espada do Espírito. Ou seja, por que, como eu citei para vocês, que eu já vi situações em que pessoas
vão tentar... eu já vi situações em que pessoas tentam expulsar demônio e não conseguem, usando versículos bíblicos muitas vezes e falando em nome de Jesus. E por que não conseguiram? É porque elas estavam apenas, vamos dizer assim, estavam apenas tirando palavras da sua boca. Mas de fato elas não estavam carregadas de poder. Por quê? Porque nelas não estava o Espírito Santo. Elas estavam usando uma arma própria, uma espada própria, e não do Espírito. Porque quando o inimigo olha para nós, ele não enxerga de fato, quando nós queremos expulsar o inimigo, quando nós queremos usar a nossa autoridade, né, a autoridade dada por Deus contra o inimigo vê se de fato nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. E a autoridade de Deus na nossa vida não é decorar versículos, e sim se nós temos comunhão com o Senhor. Porque se nós temos comunhão com o Senhor, quando nós falamos com o inimigo, quando nós repreendemos o inimigo da nossa vida, quando nós repreendemos o inimigo que tenta nos atrapalhar em todas as áreas da nossa vida, ele vai olhar para nós e ele vai ver assim, peraí, deixa eu ver se o Espírito está nessa pessoa. Se o Espírito de Deus está nessa pessoa. Se tiver, eu saio correndo mesmo. Porque de fato ele fala em nome do Espírito. De fato ele fala em nome de Jesus. Agora, você sabe uns versículos de cor, mas eu não estou vendo a presença de Deus na sua vida. Eu não estou vendo a autoridade de Deus na sua vida. E você não manda em mim. Você pode ter versículos de cor, você pode dizer que está falando em nome de Jesus, mas eu não estou vendo Jesus na sua vida. Então não existe autoridade em você para me mandar embora. Percebe a diferença? Percebe como é muito, muito, muito forte esse texto de Paulo aos Efésios? Quando ele diz, se revistam da armadura. Se revistam da armadura. Porque vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados contra as ciladas do inimigo. Vocês precisam estar preparados nos dias maus. Porque se vocês não estiverem, vocês não vão ter força para barrar, para repreender o inimigo. Amém? Último texto para a gente encerrar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler o finalzinho do 1, porque senão fica meio sem contexto. Eu vou ler o 1 inteiro, tá? Diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência. Peço a você com insistência. Paulo falando para Timóteo, tá? Peço a você com insistência. É aqui que começa o nosso texto. Finalzinho do versículo 1. Peço a você com insistência. E pensem assim que eu tô falando com vocês agora. Tô usando esse texto, tá? Tô usando as palavras de Paulo para falar com vocês, tá? Então eu sou Paulo e vocês são Timóteo. Vai, vamos lá. Peço a vocês com insistência que preguem a palavra, insistam, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo falando para Timóteo. E eu repassando, né, essa palavra. Assim como recebi, também estou repassando. Peço a vocês com insistência que preguem a palavra da verdade, espada do Espírito. Preguem essa palavra. Falem para que outras pessoas ouçam, para que outras pessoas aprendam, né? Insista. Ele diz assim, pregue a palavra, insista, né? Então, em outras palavras, né? Seja chato, insista, né? Quer seja oportuno, quer não. Ou seja, se for oportuno, pregue. Se não for oportuno, prega também. Insista. Se for oportuno, pregue. Se não for oportuno, pregue também. Corrija. Entenda uma coisa. Você percebeu aqui? Ó, eu vou ler tudo e aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Ó,
peço a vocês com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Você percebeu que em nenhum momento ele está dizendo assim, fala para a pessoa ficar mais animada, fala para a pessoa ficar mais tranquila. Não, você percebeu que não tem nada disso? Olha que coisa interessante. O que a palavra tem que fazer de fato nas nossas vidas? Ela precisa confrontar. Porque a palavra é para mudança. A palavra é para transformação. A palavra é para crescimento. Se ela não confrontar, nada disso vai acontecer. Percebe como eu sei que eu bato muito nessa questão de pregar motivacional, pregação motivacional. Pregação para... Porque essas pregações, elas não transformam ninguém. Elas não mudam ninguém. Elas não geram crescimento. Elas, na maioria das vezes, elas só alimentam ego. Elas só te dão um refresco momentâneo. Não gera transformação, não gera mudança. E como a gente está vendo aqui, Paulo falando para Timóteo, é para você pregar, é para você corrigir, é para você exortar com paciência. Porque de fato, quando a palavra de fato ela é pregada na verdade que ela exige, nós de fato precisamos ter muita paciência, porque as pessoas de fato, a maioria, tá? Elas não querem ouvir uma palavra que corrija, uma palavra que vá de encontro com seus pecados, com seus problemas, com seus erros, né? Com as coisas que precisam de fato ser mudadas na sua vida. Amém?